Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Com amor eterno Ele nos amou e com a sua bondade Ele nos atraiu. Que todas as manhãs possamos ser atraídos por este amor. Queridos, estamos em Isaías 50 e Deus vai falar conosco. E eu quero convidar você a convidar mais alguém para se unir a nós e ficarmos juntos até o final para orarmos ao Senhor e aprendermos com a sua palavra. Então compartilhe essa mensagem e aperte no joinha para que essa mensagem possa chegar mais longe possível. Se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje Isaías, capítulo 50, do verso 1 ao verso de número 5, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei ela embora? Qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta a força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto o céu com trevas e faço das vestes de lamento a sua coberta. O soberano Senhor deu uma língua erudita para conhecer as palavras que sustêm o exausto. Ele me acorda manhã após manhã e desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Queridos, em Isaías 50, Israel é comparada a uma esposa que foi repudiada. Deus é o marido e os judeus são os filhos que estão no cativeiro. Aqui, o Senhor toma a terra de Israel como um exemplo de uma esposa que foi repudiada. Ele é o marido, e os judeus são os filhos que estão agora no cativeiro. Quando ele fala, a vossa mãe, ele está se referindo a Sião. Sião significa lugar seco, banhado de sol, um cume. O Monte Sião é o nome de uma das colinas de Jerusalém e que pela definição bíblica é a cidade de Davi e mais tarde se tornou sinônimo da terra de Israel. Sião era o nome dado especificamente à fortaleza dos Jebusitas, que ficava na colina sudeste de Jerusalém, chamada de Monte Sião, e que foi conquistada por Davi, queridos. Após a sua morte, o termo Sião passou a se referir ao monte aonde se encontrava o templo de Salomão e depois o próprio templo e os seus terrenos. Depois disso, ainda, a palavra Sião foi usada para simbolizar Jerusalém e a terra de Israel. Queridos, na antiguidade, quando um homem visse na sua esposa algo que o desagradasse, ou mais especificamente se desconfiasse de sua fidelidade conjugal, ele dava-lhe um termo de divórcio e a repudiava. É também como quando um homem pobre não tinha dinheiro para pagar o seu credor, ele era forçado a vender os filhos como escravos. Por isso, Deus se dirige aos seus filhos no cativeiro e diz que ele não havia repudiado a terra de Israel, nem os seus filhos, mas eles foram vendidos ao inimigo pelo seu próprio pecado. Mesmo que eles murmurassem e colocassem a culpa do seu infortúnio no Senhor, ele ainda tinha
a capacidade para salvá-los. Ah, queridos, Deus havia abandonado seu povo? Para muitos judeus, parecia sim. Seus inimigos eram uma ameaça constante para eles, e Deus havia predito o exílio dos judeus em uma terra estrangeira. Mas, nesse capítulo, o Senhor apresentou diante deles duas questões legais: divórcio e escravidão. Deus não tinha de fato se divorciado de Judá, apesar de muitos falarem desta maneira em Jerusalém. Judá seria mandado embora por um período de tempo, mas isso não significava uma ruptura permanente do seu relacionamento com Deus. Dessa maneira, os judeus não podiam, em autopiedade, reivindicar que haviam sido abandonados pelo Senhor. Na verdade, o Senhor já havia tentado várias vezes obter alguma resposta de sua noiva. Por que razão, quando eu chamei, ninguém me respondeu? No texto de hoje, queridos, o Senhor inicia a sua fala esclarecendo o fato de que o sentimento de abandono e de descaso que o seu povo experimentava não tinha fundamento nele, mas em suas próprias escolhas. Preste atenção nisso, porque alguém de repente está me ouvindo nesta manhã, está se sentindo abandonado, desprezado pelo Senhor, mas veja como essa história muitas das vezes espelha a vida de alguém. As suas iniquidades estavam fazendo a separação entre eles e seu Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Estes vinham e ninguém aparecia, chamava e ninguém respondia. E aos poucos foram perdendo a comunhão que os podia livrar de toda aquela sensação de desalento. Ah, queridos, a pergunta do verso 2, quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Surge a resposta. Jesus, o servo de Deus, seria esse homem, esperando ansiosamente para trabalhar para o Senhor. Jesus se coloca na brecha. E a cada manhã o Senhor acordava, o Senhor Jesus, despertando o seu ouvido. Como um discípulo fiel. Foi essa rotina, queridos, de nosso Senhor Jesus, de ser cheio do Espírito e submissão diária, aprendendo a levar adiante a missão de Deus no mundo, que o preparou para sofrer por nós, que preparou a Jesus para oferecer as costas àqueles que o odiavam, como o próprio texto aqui nos mostra a partir do verso 6. E esta era a grande necessidade de Cristo, de todas as manhãs estar com o Pai, de estar com Ele num momento a sós todos os dias. Esta era a grande necessidade de Cristo e é também a nossa. Muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus, queridos. Estão com uma demasiada pressa, vivem correndo para um lado e para o outro, com passos precipitados, se apressam a sair do círculo amável da presença de Cristo, detendo-se somente no momento do recinto sagrado, onde eles param para adorar, mas não esperam por conselho, não esperando pelo conselho de Deus. É um culto superficial. Só oram quando estão na igreja. Estão afastados do verdadeiro relacionamento com Deus. Ah, queridos, não tem tempo de ficar com o Mestre Divino. Os seus fardos voltam com eles a seus trabalhos. Eles continuam sobrecarregados, porque não conseguiram acessar a presença verdadeira de Deus. Estes trabalhadores nunca poderão alcançar o maior êxito antes que aprendam a confiar, a ser servos fiéis e a confiar no Senhor. Antes que eles aprendam o segredo da força, que
que devem dar a si mesmo tempo para pensar, orar e esperar, oh querido, em Deus. Esperar de Deus, queridos, a renovação das suas forças físicas, mental e espiritual. Não é uma parada momentânea em sua presença, não. Mas é um contato pessoal com Cristo, apresentando-nos em sua companhia. Oh, queridos, tal é a nossa necessidade, queridos. Oh, meu Deus. Oh, meu querido irmão. O que nós estamos pensando, está fazendo, quando trocamos a voz de Jesus pelo som da televisão? Que loucura é essa de trocar a presença de Deus pelo visor do celular? Onde está o povo cujos joelhos tocam o chão e o coração toca o céu? Ah, queridos, aquele que se fez servo está às portas de voltar, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ao contrário do que o mundo pensa, queridos, que é vergonhoso sofrer pelo nome de Jesus, vergonha e horror sentirão todos aqueles que acenderam fogo e armaram suas setas incendiárias contra as ovelhas do Senhor. Ah, queridos, portanto, meus queridos irmãos, ovelhas do bom pastor, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus, como diz o verso 10 deste capítulo. A cada manhã, a todas as manhãs, até a manhã gloriosa, onde nós entraremos no reino. Ore comigo nesta manhã e vamos a cada dia ouvir este chamado para estar com Ele na sua presença, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, muito obrigado por esta palavra nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz e a cada dia nos apresentar a sua presença, para que, ó Deus, o Senhor encontre sempre lugar em nós, para que, ó Senhor, sejamos instruídos, preparados, ó Deus querido, moldados e nos apresentarmos, ó Deus, todos os dias como servos fiéis para fazer a tua vontade. Fica conosco nesta manhã. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui dizendo a você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.